Isadora Castilho jamais imaginaria que a festa de 15 anos de casamento que ela mesma organizou se tornaria o palco da sua maior humilhação. No salão luxuoso do Copacabana Palace, 200 convidados da alta sociedade carioca celebravam o que deveria ser uma noite de amor eterno. Isadora havia investido R$120 mil da sua herança familiar para criar a festa perfeita, com decoração de orquídeas importadas e champanhe Dom Perignon. Aos 40 anos, Isadora era uma mulher elegante que havia sacrificado sua carreira como arquiteta para apoiar o marido Bernardo na construção do império imobiliário dele. A empresa Castilho Empreendimentos valia hoje R$15 milhões, construída com o dinheiro da herança de R$2 milhões que ela recebeu do avô. Tudo desmoronou quando Bernardo subiu ao palco para fazer um brinde. "Minha querida Isadora", ele disse segurando a taça de cristal, 15 anos ao lado de uma mulher que nunca me deu um filho, que envelhece a cada dia e que, francamente... Ele fez uma pausa teatral. "Ninguém mais vai querer depois de mim." Salão gelou. Isadora sentiu o mundo girar ao ouvir risos abafados vindos da mesa da família dele. Dona Margarete, sogra dela, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. "Coitada, sempre soube que ela não servia para nossa família." Mas o pior ainda estava por vir. Bernardo continuou. "Por isso, quero anunciar que encontrei alguém especial. Alguém jovem, fértil e digna do nome Castilho." Ele acenou para os fundos do salão. "Valentina Moraes, minha nova esposa, que está grávida do meu primeiro filho." Uma jovem loira de 25 anos apareceu usando um vestido de noiva completo. Os convidados ficaram boquiabertos. Isadora descobriu naquele momento que seu marido havia se casado em Las Vegas uma semana antes, enquanto ela achava que ele estava em viagem de negócios. "Bernardo", Isadora conseguiu sussurrar, "o que você está fazendo?" "Estou me livrando de um peso morto", ele respondeu friamente. "Valentina já assinou como nova sócia da empresa. Você não passa de uma mulher acabada que nunca me deu nada além de problemas." A humilhação foi completa quando Valentina se aproximou e entregou um envelope para Isadora. "São os papéis do divórcio. Bernardo já transferiu todos os bens para meu nome. Você tem 48 horas para sair da mansão." Os 200 convidados assistiam em silêncio à destruição pública de Isadora. Ela olhou ao redor, viu apenas rostos de pena e alguns sorrisos maldosos. Seu mundo de 15 anos havia acabado na frente da elite carioca. O que ninguém esperava era a reação de Isadora. Em vez de desabar em lágrimas como todos imaginavam, ela caminhou calmamente até o microfone e arrancou-o das mãos de Bernardo. "Que apresentação interessante, querido", ela disse com uma voz gelada que ninguém conhecia, mas esqueceu de mencionar alguns detalhes importantes para nossos convidados. Isadora tirou o celular da bolsa e conectou-o ao sistema de som do salão. "Vejam que coincidência. Recebi hoje cedo um relatório muito interessante do detetive particular que contratei há 3 meses. A primeira foto que apareceu no telão gigante do salão mostrava Bernardo e Valentina em um motel. Mas não era uma foto romântica. Era Bernardo entregando um envelope cheio de dinheiro para um homem de terno que claramente não era do motel. Nosso querido Bernardo não contou que está sendo investigado pela Receita Federal por sonegação de impostos no valor de R$8 milhões. Isadora anunciou calmamente, enquanto mais fotos surgiam na tela. "E também não mencionou que a empresa está falida há 6 meses. O salão explodiu em murmúrios. Valentina ficou branca. Bernardo tentou desligar o equipamento, mas Isadora continuou implacável. A empresa que ele disse valer 15 milhões tem uma dívida de 22 milhões com fornecedores. Por isso, ele se casou com essa menina em Las Vegas.
para transferir as dívidas para meu nome enquanto colocava os poucos bens restantes no nome dela. Mais fotos surgiram na tela. Documentos falsificados, transferências bancárias, suspeitas e o que mais chocou todos: fotos de Bernardo com outras 3 mulheres além de Valentina. Ah, Valentina. Isadora se dirigiu à jovem. Você sabia que é a 4ª mulher com quem ele se casa em Las Vegas nos últimos 2 anos? E que todas estão grávidas dele? Valentina desmaiou no chão de mármore. O caos se instalou no salão quando a Polícia Federal entrou no salão. Isadora havia cronometrado tudo perfeitamente. Bernardo Castilho, o delegado anunciou, você está preso por estelionato, sonegação fiscal e bigamia. Mas o momento mais devastador ainda estava por vir. Um homem elegante de 50 anos se levantou da mesa principal. Era Eduardo Mendonça, o CEO bilionário da maior construtora do Brasil e inimigo histórico de Bernardo. Isadora, ele disse, caminhando até ela enquanto Bernardo era algemado, há 15 anos eu te pedi em casamento e você escolheu esse verme. Ele pegou a mão dela delicadamente. A proposta ainda está de pé. Minha empresa vale 2 bilhões, não tenho filhos, e sempre soube que você era a mulher da minha vida. O salão ficou em silêncio absoluto. Isadora olhou para Bernardo sendo levado pela polícia, depois para Valentina sendo atendida pelos paramédicos e finalmente para Eduardo. Você realmente ainda me quer depois de tudo isso? Ela perguntou. Você é a única mulher que eu sempre quis, Eduardo respondeu, e agora todos aqui sabem disso. 48 horas após a festa que virou escândalo nacional, Isadora acordou na suíte presidencial do Hotel Fasano com uma sensação estranha de liberdade. Eduardo havia insistido para que ela ficasse ali, enquanto resolvia a situação legal com os advogados dele. O que ela não esperava era descobrir que Bernardo havia deixado uma bomba-relógio ainda maior. Cláudio Ferreira, o contador da empresa, por 15 anos apareceu na porta do hotel às 7 da manhã com uma pasta cheia de documentos e o rosto cinzento de quem não dormia há dias. Dona Isadora, a senhora precisa ver isso antes que chegue aos jornais, ele disse com a voz trêmula. O senhor Bernardo não só desviou o dinheiro da empresa, ele usou o CPF da senhora para pedir empréstimos de 12 milhões de reais em bancos diferentes. Isadora sentiu o sangue gelar. Como assim, Cláudio? Ele falsificou a assinatura da senhora em 17 contratos bancários. Oficialmente, a senhora deve 42 milhões de reais para 8 bancos diferentes. E mais, ele hipotecou a mansão de Ipanema 3 vezes, também em seu nome. O celular de Isadora tocou. Era Valentina, a ex-amante grávida de Bernardo, chorando desesperadamente. Isadora, por favor, me ajude. Descobri que Bernardo me usou também. Ele me fez assinar papéis dizendo que eram do casamento, mas eram procurações, para ele vender meu apartamento e o carro que meu pai me deu. Quantas outras mulheres existem? Isadora perguntou friamente. Pelo menos 6 que eu conheço. Todas grávidas, todas enganadas. Uma delas é menor de idade, Isadora. Ele está sendo investigado também por isso. Nesse momento, Ricardo Tavares, o jornalista da Globo que estava na festa, ligou para Isadora. Preciso te contar uma coisa. Recebi uma denúncia anônima. Bernardo tem uma conta secreta nas Ilhas Cayman com 120 milhões de reais. Dinheiro que ele desviou não só da empresa de vocês, mas de outras 7 empresas que ele criou usando identidades falsas. Isadora desligou o telefone e olhou pela janela do hotel para a praia de Copacabana. Em menos de 2 horas, sua vida havia se tornado ainda mais surrealista. Ela não era apenas uma mulher traída e humilhada. Era oficialmente a maior devedora individual do sistema bancário brasileiro e, ao mesmo tempo, potencialmente, a maior vítima de estelionato da história do país. Eduardo chegou ao hotel às 10 da manhã com uma equipe de 5 advogados criminalistas
e um investigador particular internacional. Isadora, meu amor, ele disse, segurando as mãos dela. Descobrimos onde Bernardo escondeu o dinheiro real. São 260 milhões de reais espalhados em contas na Suíça, Cayman e Dubai. Ele não é apenas um vigarista, é o líder de uma organização criminosa internacional. Como você descobriu isso tão rápido? Ela perguntou. Porque eu sempre desconfiei dele. Há 2 anos contratei um investigador para monitorá-lo. Tenho provas de tudo, incluindo gravações dele confessando os crimes para os comparsa. O telefone do quarto tocou. Era a recepção informando que havia uma multidão de jornalistas na porta do hotel e que a Polícia Federal queria falar com ela urgentemente. Chegou a hora de decidir, Eduardo disse olhando nos olhos dela. Ou você se esconde e deixa ele destruir sua vida definitivamente, ou você vira o jogo e destrói ele primeiro. Isadora tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Em vez de se esconder, ela desceu ao lobby do hotel e deu uma entrevista coletiva, que seria transmitida ao vivo para todo o Brasil. Ao seu lado, Eduardo e os 5 advogados criminalistas mais temidos do país. Meu nome é Isadora Monteiro. Ela começou olhando diretamente para as câmeras. E durante 15 anos fui casada com o maior criminoso financeiro que este país já conheceu. A sala lotada de jornalistas ficou em silêncio total. Isadora continuou. Bernardo Castilho não só me traiu como mulher. Ele criou uma organização criminosa que desviou mais de 300 milhões de reais de investidores inocentes, incluindo aposentados que perderam toda a poupança da vida. Dr. Maurício Santos, o advogado criminalista mais famoso do Brasil, se aproximou do microfone. Temos em mãos documentos que comprovam que o Sr. Castilho operava um esquema de pirâmide financeira há 8 anos. Ele criou 17 empresas fantasmas e casou-se ilegalmente com 11 mulheres diferentes para usar os CPFs delas em operações fraudulentas. As câmeras captaram o momento exato em que Isadora mostrou um pendrive dourado. Este dispositivo contém gravações de Bernardo confessando todos os crimes, incluindo ameaças de morte contra pessoas que descobriram o esquema dele. O que ninguém esperava era a próxima revelação. Eduardo se levantou e fez um anúncio que deixou todos boquiabertos. Minha empresa, Mendonça Holdings, vai ressarcir integralmente todos os investidores lesados por Bernardo Castilho. São 280 milhões de reais que transferirei para um fundo de restituição. Por que o senhor faria isso? Uma jornalista perguntou. Porque amo Isadora há 20 anos e quero que ela tenha a consciência limpa para começar uma nova vida comigo. Eduardo respondeu sem hesitar. E porque tenho condições financeiras para isso. Meu patrimônio pessoal é de 2,8 bilhões de reais. Nesse momento, algo cinematográfico aconteceu. O delegado da Polícia Federal entrou na sala de imprensa com uma ordem judicial. Acabamos de receber autorização para confiscar todos os bens de Bernardo Castilho no exterior. Com as informações fornecidas pela senhora Isadora, recuperamos 420 milhões de reais em contas internacionais. Isadora olhou para as câmeras e fez uma declaração que seria manchete de todos os jornais. Bernardo Castilho me chamou de mulher acabada que ninguém ia querer. Hoje, o homem mais rico do Brasil pediu minha mão em casamento. E eu consegui devolver cada centavo que meu ex-marido roubou do povo brasileiro. O telefone do delegado tocou. Era a Interpol, informando que Bernardo havia sido preso tentando embarcar em um voo para a Síria com passaporte falso e uma mala com 2 milhões de dólares em espécie. Senhora Isadora, o delegado anunciou. Oficialmente, a senhora não deve mais nada a banco nenhum. Todos os contratos fraudulentos foram anulados e a senhora ainda tem direito a uma indenização de 15 milhões de reais do Estado por danos morais.
Eduardo se ajoelhou ali mesmo, na frente de 50 jornalistas e câmeras de televisão ao vivo. Isadora Monteiro, você aceita se casar comigo e ser a mulher mais protegida e amada do Brasil? A resposta dela ecoou em todos os lares brasileiros. Eduardo, você me salvou quando eu mais precisei. Aceito me casar com você, mas com uma condição. Qual? Que nossa lua de mel seja na prisão onde Bernardo está, para eu poder olhar nos olhos dele e dizer que encontrei um homem de verdade. 3 meses após o escândalo que abalou o país, Isadora descobriu que sua vingança havia causado consequências que ela jamais imaginou. O casamento com Eduardo estava marcado para dezembro, mas uma ligação desesperada de Valentina mudaria tudo. Isadora, por favor, me receba. A jovem implorava pelo telefone. Minha filha nasceu com problemas no coração. Preciso de 300 mil reais para a cirurgia, mas todos os bens que Bernardo me passou eram fraudulentos. Os médicos dizem que ela tem apenas 2 semanas. Isadora estava no escritório da Mendonça Holdings quando recebeu a ligação. Eduardo, que ouvia a conversa, imediatamente ofereceu pagar o tratamento, mas Isadora hesitou. Valentina havia participado da humilhação pública dela. Ela é apenas uma bebê inocente, Eduardo sussurrou. A criança não tem culpa dos crimes. Do pai. Antes que Isadora pudesse responder, Dr. Maurício Santos entrou no escritório com notícias perturbadoras. Isadora, temos um problema sério. A exposição do esquema de Bernardo causou um efeito dominó. 4 bancos entraram em crise e 15 mil famílias perderam suas casas, porque os empréstimos estavam vinculados às empresas fantasmas dele. O que isso significa? Ela perguntou. Significa que, tecnicamente, você é corresponsável pelos danos, mesmo sendo vítima. As famílias estão organizando uma ação coletiva contra você, Eduardo, e todos os envolvidos na denúncia. Eduardo ficou pálido. Como assim corresponsável? A lei brasileira é clara. Quando alguém denuncia um esquema financeiro, pode ser responsabilizada pelos danos colaterais se não tomou as precauções necessárias para proteger terceiros. Nesse momento, Dona Margarete, ex-sogra de Isadora, apareceu no escritório sem ser anunciada. Ela estava irreconhecível, magra, com roupa simples e olhos vermelhos de tanto chorar. Isadora, ela disse com a voz quebrada, sei que você me odeia, mas vim implorar por minha neta. A filha de Bernardo está morrendo e você é a única pessoa que pode salvá-la. Dona Margarete, a senhora me humilhou na frente de 200 pessoas. Me chamou de inadequada para sua família. Eu sei, minha filha, e estou pagando por isso. Perdi minha casa, minha dignidade, tudo. Mas essa criança é inocente. Ela caiu de joelhos no chão do escritório. Se você salvar minha neta, eu farei qualquer coisa que você pedir. Isadora olhou para Eduardo, que assentiu gravemente. Vamos pagar o tratamento da criança, ela decidiu. Mas quero que a senhora faça algo por mim, qualquer coisa. Quero que conte para essas 15 mil famílias prejudicadas exatamente como você e Bernardo me trataram durante 15 anos. Quero que explique que eu também fui vítima e que Eduardo está usando o próprio dinheiro para ressarcir todo mundo. Dr. Maurício interrompeu. Isadora, chegou um telegrama urgente da Suíça. Bernardo tentou suicídio na prisão. Ele deixou uma carta confessando tudo e isentando você de qualquer responsabilidade. Juridicamente, isso resolve o problema das ações coletivas. Ele está vivo? Isadora perguntou. Está, mas pediu para falar com você. Diz que tem informações sobre dinheiro escondido que pode ajudar mais vítimas. Eduardo segurou a mão de Isadora. Você não precisa fazer isso. Já sofreu o suficiente. Não, ela respondeu com determinação. Se ele tem informações que podem ajudar pessoas inocentes, preciso ouvi-las. Mas vou com uma condição.
Quero que nossa conversa seja gravada e transmitida ao vivo, para que todos vejam que tipo de homem eu escolhi para substituir. A visita à prisão federal da Suíça foi transmitida ao vivo para 40 países. Isadora entrou na cela blindada onde Bernardo estava internado na ala psiquiátrica, acompanhada por Eduardo, 3 advogados e uma equipe de filmagem autorizada pela Interpol. Bernardo estava irreconhecível. Em 4 meses, havia perdido 20 quilos. O cabelo estava grisalho e ele tinha cicatrizes nos pulsos. Quando viu Isadora, começou a chorar compulsivamente. Isadora, ele sussurrou, eu destruí tudo. Destruí você, minha filha, centenas de famílias inocentes. Eu sou um monstro. Bernardo, ela respondeu com uma calma que impressionou até os guardas. Você me disse na nossa festa de 15 anos que ninguém mais ia me querer. Hoje estou aqui com o homem mais rico do Brasil que me ama de verdade há 20 anos. Como você se sente sabendo disso? Ele olhou para Eduardo e baixou a cabeça. Eu sempre soube que ele te amava, por isso tinha tanto ódio dele. Sabia que você merecia alguém melhor que eu. Então, por que me manteve presa nesse casamento? Porque sou um covarde. E porque precisava do seu dinheiro e da sua reputação para conseguir investidores. Ele fez uma pausa. Isadora, tenho informações sobre 400 milhões de reais escondidos em contas que a polícia ainda não encontrou. Dinheiro de mais de 1000 famílias brasileiras. Eduardo se aproximou. Onde está esse dinheiro? Em contas no Japão, registradas em nome de empresas que criei usando identidades de pessoas mortas. Vou entregar tudo, mas quero pedir uma coisa em troca. Você não está em posição de pedir nada, Isadora disse friamente. Eu sei, mas imploro que cuidem da minha filha. Ela não tem culpa de ter um pai criminoso. Isadora olhou diretamente para as câmeras que transmitiam ao vivo. Bernardo, sua filha já está sendo operada no melhor hospital pediátrico do mundo. Eduardo pagou $400 mil pelo tratamento. Ela vai viver e vai crescer sabendo que foi salva pelo homem que você tentou humilhar. Bernardo desabou em soluços. Como vocês podem ser tão bons comigo depois de tudo que fiz? Por quê? Eduardo respondeu. Nós escolhemos ser diferentes de você. Escolhemos salvar ao invés de destruir. Bernardo então entregou um notebook escondido onde guardava todos os dados das contas secretas. Aqui está tudo. São exatamente 420 milhões de reais que podem ser devolvidos às vítimas. O delegado da Interpol, que assistia tudo, imediatamente acionou as autoridades japonesas. Em 2 horas, todo o dinheiro estava bloqueado e seria restituído. Bernardo, Isadora disse, se levantando para ir embora, você me chamou de mulher acabada. Hoje sou a mulher mais respeitada do Brasil por ter tido coragem de denunciar seus crimes. Você me chamou de inútil. Hoje sou responsável por devolver mais de 800 milhões de reais para famílias honestas. Ela fez uma pausa e olhou nos olhos dele pela última vez. Você disse que ninguém me queria. Hoje recebo 10 pedidos de casamento por dia de homens que me admiram. Mas escolhi Eduardo porque ele me ama pelo que sou, não pelo que posso dar a ele. Bernardo sussurrou. Eu te amava, Isadora. Apenas não sabia como demonstrar. Não, Bernardo. Você amava apenas meu dinheiro e minha reputação. Nunca me conheceu de verdade. Porque se conhecesse, saberia que sou uma mulher que jamais se curva à humilhação. Ela se virou para as câmeras. Este homem tentou me destruir, mas só conseguiu me fortalecer. E hoje, graças à minha coragem de denunciá-lo, mais de 2.000 famílias vão recuperar suas economias. 6 meses depois, Isadora estava no altar da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, vestindo um deslumbrante vestido valentino que custou 200 mil reais.
3.000 convidados lotavam a igreja histórica, incluindo o presidente da República, governadores e representantes das 2.000 famílias que recuperaram seus bens graças à coragem dela. Mas o momento mais simbólico ainda estava por vir. Eduardo havia preparado uma surpresa que marcaria para sempre a história de amor mais comentada do país. Minha amada Isadora, ele disse durante os votos, você transformou a pior traição da sua vida na maior vitória do bem contra o mal que o Brasil já presenciou. Por isso, quero anunciar a criação do Instituto Isadora Monteiro, que ajudará mulheres vítimas de violência financeira. Não, Eduardo, ela o interrompeu suavemente, causando espanto em todos. Tenho uma proposta melhor. Isadora se virou para os 3.000 convidados e para as câmeras que transmitiam o casamento ao vivo para 15 países. Bernardo Castilho me disse que ninguém me queria. Hoje recebo uma média de 500 cartas de amor por semana de homens do mundo inteiro. Ele disse que eu era uma mulher acabada. Hoje sou capa de 30 revistas internacionais como símbolo de força feminina. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Mas a maior vingança não é mostrar meu sucesso. É mostrar que aprendi a transformar dor em compaixão. Eduardo a olhou sem entender. Isadora, então, revelou sua decisão mais surpreendente. Visitei Bernardo na prisão ontem. Ele está com câncer terminal e tem apenas 6 meses de vida. Ele me implorou para conhecer a filha antes de morrer. A igreja ficou em silêncio absoluto. Eu poderia negar, como ele negou minha dignidade. Mas escolho ser maior que a vingança. Escolho o perdão. Isadora, Eduardo sussurrou, você tem certeza? Tenho. Porque descobri que a maior vitória sobre quem nos machuca não é destruí-los, é mostrar que eles não conseguiram destruir nossa capacidade de amar. Nesse momento, as portas da igreja se abriram. Valentina entrou carregando sua filha de 8 meses, já completamente curada. A criança sorria e estendia os bracinhos para Isadora. Esta menina, Isadora disse pegando a criança no colo, vai crescer, sabendo que o amor vence o ódio. Ela será nossa filha adotiva e crescerá em um lar onde aprenderá que erros dos pais não definem o destino dos filhos. Eduardo estava com lágrimas nos olhos. Isadora, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. E você, ela respondeu, é o homem que me ensinou que existem pessoas capazes de amar sem condições. O padre Marcelo Rossi, que celebrava a cerimônia, declarou, eu os declaro marido e mulher, e declaro esta criança abençoada por ter encontrado pais que escolheram o amor ao invés da vingança. Quando saíram da igreja, 2.000 pessoas aplaudiram do lado de fora. Na multidão, Isadora viu Dona Margarete, sua ex-sogra, chorando de emoção. Dona Margarete, Isadora se aproximou ainda vestida de noiva. A senhora quer conhecer sua neta oficialmente? A mulher idosa caiu de joelhos na calçada. Isadora, você é um anjo. Como pode me perdoar depois de tudo? Porque aprendi que guardar ódio é como tomar veneno esperando que o outro morra. Hoje escolho viver livre. Eduardo sussurrou no ouvido dela. Bernardo tinha razão em uma coisa. Você é única, mas ele estava errado sobre ninguém te querer. Eu te amei desde o primeiro dia e vou te amar até o último. Isadora olhou para as câmeras uma última vez, para todas as mulheres que estão assistindo e passaram por traição. Vocês são mais fortes do que imaginam. E para todos os homens, um homem de verdade não humilha. Ele eleva, não destrói. Ele constrói, não abandona, ele protege. A limusine se afastou em direção ao aeroporto, onde um jato particular os esperava para a lua de mel na Toscana. Na janela traseira, uma placa dizia, recém-casados, Eduardo e Isadora Mendonça. O amor sempre vence. Fim.